Hoje a gente conversa com Daniela Gamboa, ela que é fisioterapeuta, analista do comportamento, psicomotrista e fundadora do Humanizare, clínica referência no acolhimento de crianças com autismo, síndrome de Down e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Mãe atípica de 2 meninos, a Dani transformou a própria história em missão. Acolher famílias com amor, ciência e propósito, liderando uma equipe interdisciplinar focada em inclusão real, acessível e transformadora. A gente vai entender por que diagnosticar o TEA na primeira infância muda o caminho da criança, da família e também da escola. E quais passos práticos tomar hoje em dia. Daniela, seja bem-vinda à Rádio Antena 1. Bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Dani, eu já começo te perguntando, né? O que a ciência mostra aí sobre os ganhos quando o diagnóstico e as intervenções começam até aqueles 3 primeiros anos de vida ali da criança? Bom, o cérebro da criança, ele tem janelas de oportunidades, né? Que é o que a gente chama ali na primeira infância. Então, quando a gente desenvolve a criança nesse primeiro período, o cérebro ele está ali se organizando, se desenvolvendo, né, aprendendo novas conexões. Então é um momento que ele está ali disposto a aprender as novas habilidades, a se desenvolver com relação à fala, coordenação motora e, enfim, tudo aquilo que é importante para o futuro e o desenvolvimento sensorial e interação social, comunicação daquela criança. Então, as chances de avanço, autonomia e qualidade de vida são muito maiores quando a gente desenvolve a criança ali, principalmente nos 3 primeiros anos de vida. O que a gente deve observar, Daniela, no dia a dia, em casa, na escola, porque já que ele dá esses sinais de alerta, né, nessa janela de oportunidade, o que os pais devem prestar atenção? Bom, a gente tem aí alguns principais sinais que a gente precisa estar acompanhando nesses primeiros meses, anos de vida. Se a gente for separar em blocos, por exemplo, na comunicação, se a criança tem pouco babucio, por exemplo, ela não responde pelo nome, tem perdas de algumas habilidades, por exemplo, a criança falava alguma palavrinha e aí ela parou de falar. Né? Na interação social, por exemplo, ela faz pouco contato visual, ela não aponta, né? Ela tem pouco interesse ali em compartilhar, isso são sinais importantes ali da parte social. Na parte motora, atrasos, por exemplo, no tempo de sentar, engatinhar, andar, dificuldades ali na parte de coordenação daquela criança, observar uma marcha atípica, por exemplo, uma marcha na ponta dos pés, né, uma queda frequente, aquela criança que ela começa a andar e ela cai muito, são pontos importantes para a gente observar nas questões motoras e nas questões sensoriais também comportamentais, a gente pode observar se essa criança apresenta algumas aversões, por exemplo, a sons, né, fortes ruídos, texturas, a luzes, interesses restritos, ela tem muita preferência, por exemplo, ela só gosta de brincar com carrinho, ela só gosta de brincar com dinossauro, se ela tem crises intensas também, dificuldades no sono, são pontos importantes também a serem observados. Né? Não é que a gente vai procurar defeito, mas é que a gente precisa perceber ali como aquela criança está funcionando para encontrar o melhor caminho para oferecer o suporte adequado. Agora, Daniela, sobre intervenção precoce, quais são as abordagens baseadas em evidências que a Humanizare ela utiliza e como vocês personalizam esse plano terapêutico também, até porque cada criança é de um jeito, né? Sim, sim. A gente faz uma avaliação primeira completa, né, uma avaliação interdisciplinar, né, primeiro a gente realiza ali uma triagem inteligente, conhecendo todo o histórico da família, né, entendendo esses marcos de desenvolvimento, porque esses pontos que eu pedi para observar nada mais são aquilo que a gente tem ali no marco do desenvolvimento, então a gente precisa entender como que foi ali os primeiros
passos, né, do desenvolvimento dessa criança, até o histórico de parto também dessa mãe. A gente começa a montar esse quebra-cabeça. E aí a gente faz a avaliação motora, uma avaliação sensorial, avaliação comportamental, fonoaudiológica, e aí a gente monta também alguns protocolos e escalas baseados nesses resultados. Dentro dali da proposta de trabalho, vai ser traçado ali um plano de desenvolvimento individual para aquele paciente, de acordo com aquele resultado que a gente obtiver. E aí a quantidade de terapia que vai ser determinada também vai ser ali vista de acordo com este resultado. Muitas vezes a gente precisa trocar com os médicos e com outros profissionais para que a gente tenha um alinhamento adequado, né? E até com a própria escola, né? Como você disse no início, para que a gente também tenha esse contexto generalizado da aprendizagem desse paciente. Agora, Daniela, sobre acesso e continuidade, para quem suspeita de TEA hoje, qual que é o passo a passo imediato? Assim, como garantir um acompanhamento ético, metas mensuráveis, revisões periódicas do plano? O que você orientaria nesse sentido? Bom, para quando você tem a menor suspeita, se você não tem nenhum tipo de plano de saúde, por exemplo, procure ali um atendimento especializado do SUS. Você vai passar ali com o pediatra dessa criança, traga ali os pontos que você observou, que está dentro daqueles pontos ali que eu trouxe inicialmente. Converse com o pediatra, e o pediatra ele vai estar encaminhando adequadamente para os profissionais realizarem a avaliação. Se essa família tem uma assistência de plano particular, faça também o acompanhamento com o seu pediatra, mas também procure também um suporte de clínica interdisciplinar especializada. Ali você vai encontrar profissionais que vão ter um olhar individualizado e vão conseguir ter esse suporte integrado para conseguir auxiliar os médicos, né? E o olhar, por exemplo, do pediatra, que é o primeiro médico, né, do olhar da infância, a conseguir traçar essa rota para a ajuda inicial do tratamento. Agora, só para a gente concluir, Daniela, assim, sobre família e escola, como que a gente pode orientar os pais e os professores para criar algumas rotinas, comunicação funcional, apoio emocional? Quais são as adaptações simples que fazem diferença ali na inclusão e na autonomia dessa criança também, né? Quando a gente fala assim do diagnóstico, da intervenção precoce, é muito importante lembrar que a criança ela não caminha sozinha, né? A criança ela faz parte de um todo, né? Ela faz parte da família, de uma comunidade. Então, a gente precisa olhar para essa criança nesse contexto geral. Então, a criança ela precisa ter ali uma parceria, né? Uma rede de apoio, né? A família também dessa criança precisa ter um suporte, né, e uma rede de apoio. Então, conhecer essa criança, entender melhor o seu funcionamento, né, ter ali realmente um suporte emocional para aquela família também é super importante. A primeira coisa que eu costumo dizer, o diagnóstico não é só a criança, ela atravessa uma casa inteira, né? Como mãe eu posso afirmar isso. A gente mexe com emoções, expectativas, né? Rotinas, medos, culpas. A gente vê tudo isso assim envolvido dentro desse contexto de maneira muito intensa, né? Muitas vezes a gente tem até a sensação de luto, porque mexe com aquela expectativa até do filho idealizado. Então, perceber os sinais de intervenção, para realizar uma intervenção precoce, não é porque a gente está procurando defeitos, é porque a gente quer proteger, a gente quer cuidar, a gente quer abrir caminhos para aquela criança, né? A gente quer realmente entender melhor como ajudar a caminhar junto, e então isso é o mais importante. Daniela Gamboa, fisioterapeuta, analista de comportamento, psicomotricidade, fundadora da Humanizare. Daniela, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade em conversar com a gente sobre um tema tão importante.
Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Um bom dia para vocês. Obrigada.